Bem, olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às aulas da cadeira e na aula de hoje a gente vai estudar problemas adicionais em regressão linear múltipla, certo? Então a gente viu até agora como estimar os parâmetros do nosso modelo, como interpretar o que cada é, coeficiente vai. Na verdade, estimar os coeficientes, né? A gente estimou os coeficientes. A gente estimou os coeficientes, a gente viu propriedades dos coeficientes, que eles são não viesados, que se for o mínimo quadrado ordinal possui variância mínima. É, a gente viu a interpretação desses coeficientes, a gente viu testes sobre esses coeficientes, a gente viu testes sobre o modelo em si, a gente estudou como calcular a adequabilidade do modelo, que é o nosso R2 ou o nosso R2 ajustado, né, quanto da variabilidade do modelo, da variabilidade total explicada pelo nosso modelo. E na aula de hoje a gente vai estudar assim alguns problemas que são oriundos de tudo isso. O primeiro tópico que a gente estuda é os efeitos da dimensão dos dados nas estatísticas de milímetros quadrados. Por exemplo, se eu tenho um modelo, se eu tenho dados e faço a estimação do modelo, o que é que acontece se eu multiplicar, sei lá, alguma variável por uma constante? O que é que acontece se eu mudar a dimensão da minha variável resposta? Essas coisas, entendeu? Isso aí já foi até questão da lista, porque quando eu trabalhava no modelo linear simples, com, por exemplo, eu tinha um modelo lá e eu multiplicava a variável resposta, a variável independente, por uma constante. Eu pedia para vocês fazerem os coeficientes, né? A reestimação dos coeficientes. Isso aí já foi uma questão de lista, mas aqui lá era modelo linear simples. Aqui a gente vai trabalhar no modelo linear múltiplo e não vai ser só, vai ter também quando a gente multiplica as variáveis, mas quando multiplica só uma variável, o que é que acontece? E lá a gente só está trabalhando com a estimação dos coeficientes, né, do beta 0 e do beta 1. Aqui a gente vai abranger mais os parâmetros do modelo de regressão. O que é que acontece com R2, o que é que acontece com o erro padrão, o que é que acontece com a soma de quadrados e tudo que está envolvido na regressão. Tá? Depois a gente vai falar sobre análise de resíduo, que é uma medida também para a gente saber a adequabilidade do modelo. Ela vai ser posterior a todos os testes de hipótese. Então, se a gente se a gente testou, fez todas as hipóteses lá, viu que o nosso modelo, todos os parâmetros estão adequados, são significativos, a gente vai partir para a análise de resíduo. O que é que a análise de resíduo vai mostrar? Ela vai mostrar se aqueles pressupostos que a gente fez lá no começo estão corretos, se os resíduos são normais, se possuem uma relação linear e tudo isso aqui a gente vai fazer na análise de resíduo. E o último tópico é modelos com log. Tá? Então, mais na frente eu vou retornar ao modelos com log, mas já dando o que vai acontecer mais na frente é que muitas vezes a relação entre as variáveis elas não são lineares. Aí a gente usa uma transformaçãozinha para transformá-las em linear e vai mudar um pouco a interpretação dos coeficientes, né? A gente vai descobrir que ela não é linear por essa análise de resíduo aqui. A análise de resíduo ela já dá uma dica que aquela relação entre as variáveis é não linear. Aí a gente aplica uma transformaçãozinha lá que a gente vai ver aqui. Tá? Então vamos lá começar. Então, o que são os efeitos de dimensão dos dados, né, nas estatísticas de números quadrados? A gente estuda os efeitos nas unidades de medida sobre o intercepto, né, a gente já estudou, e as estimativas de inclinação do beta 0 e do beta 1. Né? Só que essas mudanças nas dimensões, será que elas vão mudar o que é para ser o R ao quadrado, né? Vão mudar o R2?
certo? Então, a gente também vai calcular qual é o efeito do redimensionamento, né, sobre os coeficientes, sobre a estatística T, sobre o erro padrão, sobre a soma de quadrado do erro e sobre o erro padrão do modelo, tá? Alguns vão ser alterados, tá? E outros vão ser preservados, certo? Um desses parâmetros aqui. Então, a gente vai, para mostrar isso para vocês, a gente vai ter 3 modelinhos aqui. Esse primeiro modelo é o modelo meio que, digamos assim, bruto. Ele não tem nenhuma alteração. A gente está medindo aqui o peso de um recém-nascido, certo? Em função da quantidade de cigarros que a mãe fuma por dia e a renda anual da família, certo? Isso aqui foi o modelo que a gente está tentando prever. Esse segundo modelo, tá? O que é que a gente está fazendo? A gente está dividindo esse peso por 16. O que é que significa? Essa unidade de peso aqui, eu não me recordo qual é, mas dividindo ela por 16, transforma esse peso em libras. Então, se eu estou dividindo esse peso aqui, para transformar ele em libras, eu tenho que dividir todos os outros parâmetros do... certo? Então, eu vou dividir tudo por 16, certo? Para justamente esse peso aqui ficar em libras. Aí eu vou também estimar esse modelo aqui, tá? E esse terceiro modelo, eu vou transformar o número de cigarros em número de maços de cigarro. Ou seja, eu vou dividir a quantidade de cigarros por 20, para justamente estimar o parâmetro em função desses packs aqui, que é o número de cigarros dividido por 20, ou seja, é outra alteração na dimensão dos dados. Então percebam, nesse primeiro nosso modelo era o modelo bruto, certo? Com o peso normal aqui, os cigarros e a renda familiar. O segundo modelo eu vou dividir tudo por 16, justamente para transformar esse peso que está aqui do recém-nascido na unidade de libras, certo? Então eu estou dividindo todos os parâmetros, as variáveis por 16. E o terceiro modelo eu só vou dividir a variável cigarros por 20, que é justamente transformando ela em packs, que é o número de maços de cigarro que a mulher fuma por dia. Tá? Então, como é que vai ficar a estimação aqui? Esse aqui já sai o resultado, já coloquei a tabela aqui, mas nas próximas aulas eu vou trazer no R para vocês isso aqui. Vou trazer outro modelinho, vou fazer três modelos ou mais, não sei, vai depender, certo? Na aula de hoje a gente não vai trabalhar em R, só na próxima aula. Então, o primeiro modelo aqui é o resultado dessa estimação, certo? Então, a variável SIGS, que é esse beta 1 aqui, é menos 0,4634. A variável, o coeficiente relacionado à FAMIC, que a renda é o beta 2, vai ser 0,0927, certo? Entre parênteses aqui está o erro padrão de cada coeficiente, cada estimador, e o intercept é 116,97. Então, assim, comparando o modelo 1 com o modelo 2, certo? Eu estou dividindo tudo por 16. O modelo 2, todos os coeficientes, todos os erros padrões, o R2 no caso não vai mudar, certo? Para nenhum dos 3 modelos. Por mais que a gente faça alterações nas medidas dos dados, os R2 não vão ser modificados, tá? O R2 aqui vai ser o mesmo. O erro padrão vai ser dividido por 16 em todos, tá? Até no do modelo, que é esse EP aqui. Os coeficientes, a estimativa dos coeficientes também vão ser divididas por 16. Mesma coisa com a soma de quadrado do erro, também vai ser dividido por 16. Então, se eu dividir todos os meus dados, se eu chegar lá e dividir todas as minhas variáveis por 16, tudo vai ser dividido por 16, certo? Só que não vai se modificar o R2. Tá? E aqui, a variável PEX, o que é que vai acontecer com ela? Eu estou só dividindo o número de cigarros por 20. Então,
esse coeficiente aqui que eu não estou alterando, ele vai continuar o mesmo, certo? Ó, continua o mesmo. O intercepto também vai continuar o mesmo. O R2 a gente viu também que vai continuar o mesmo, né? Soma de quadrado do erro vai continuar o mesmo. E o erro padrão vai continuar o mesmo, certo? O erro padrão do nosso modelo. O que vai alterar é esse PEX aqui, que é basicamente os cigarros, né? Certo? Vezes 20. Então, a estimativa do PEX vai ser a estimativa do número de cigarros, tá? Vezes 20. Se eu multiplicar isso aqui por 20, vai alterar aqui, vai chegar a esse resultado. A mesma coisa para o erro padrão. O erro padrão também vai ser multiplicado por 20, que vai dar esse resultado aqui. Certo? Então, percebam que por mais que eu tenha dividido a variável SIGS por 20, para chegar no resultado PEX, a estimativa ela vai estar multiplicando por 20. Certo? Que é justamente para meio que igualar as duas, a equação, entendeu? Se eu estou dividindo isso aqui por 20, a estimativa tem que estar multiplicando para eu poder cancelar os fatores e ela permanecer igual como está na primeira, certo? Então, na outra aula eu vou mostrar isso aqui no R com outro tipo de modelo. Eu vou fazer 3 modelos lá e vou estimando e a gente vai vendo o que acontece com os parâmetros do nosso modelo, certo? Então, se eu dividir tudo por 16, eu vou também dividir tudo por 16, só que não vai alterar o R2. Se eu dividir só uma variável, só vai modificar a variável dela, certo? E as demais também permanecem as mesmas, certo? Aqui só foi o R2 que permaneceu a mesma, né? Todos os outros também modificaram, tanto a soma de quadrado do erro como o erro padrão. Aqui não, aqui também vai permanecer todas iguais, tanto o erro padrão como a soma de quadrado do erro, certo? Análise de resíduo. Tá, bem. Quando a gente está trabalhando lá em regressão, que a gente faz a estimação dos nossos parâmetros, a gente faz o teste T e o teste F, a gente meio que, se der tudo significativo, ok, meu modelo está explicando tudo bem, beleza, vamos interpretar os dados. Só que o que acontece? Existe uma análise que deve ser feita para saber se o nosso modelo ele está sendo, como é que se diz, se ele está atendendo aqueles pressupostos, aquelas hipóteses que a gente faz no começo. Por quê? Porque se ele estiver violando alguma daquelas hipóteses, por mais que os nossos coeficientes sejam significativos, eles podem ser mal interpretados. Eles podem ter valores para aquela estimação que não condizem com a realidade deles. Ou seja, a gente pode estimar os valores, está tudo lá legal, só que digamos que a relação entre x e y ela não é linear. Talvez o nosso teste lá ele não vai identificar isso, mas a análise de resíduo ela vai identificar. E com isso, com essa identificação, a gente dá a entender que aquela estimação, tanto do beta 0, beta 1 ou de qualquer outro coeficiente, ela talvez não seja condizente com a realidade, entendeu? Pode ter violado alguma das hipóteses, né? No nosso caso aqui, vai ser a hipótese de não linearidade de x e y, e pode ter problemas na estimação dos coeficientes, certo? A gente também consegue identificar se os erros eles não têm variância constante, que é também um pressuposto lá de uma cidade, né? E também a gente pode, com essa análise de resíduos, saber se os erros não são normalmente distribuídos, que é outro pressuposto, certo? E como é que a gente vai analisar isso? É uma análise gráfica. Aqui são 3 gráficos, certo? 3 gráficos de plot, né? Do resíduo, certo? Esse aqui é o resíduo, com o valor predito. Esse aqui é o valor predito para cada y. Cada variável resposta, ela possui um valor predito, que é o y chapéu, certo? Então, eu estou fazendo um plot aqui, um gráfico de dispersão do resíduo com o valor predito, certo? Esse aqui é o cenário ideal. Esse aqui é o gráfico ideal. Por quê? Porque esses valores, eles precisam
ser de forma aleatória. Eles precisam de expor de forma aleatória no gráfico. Percebam que aqui ele está em forma aleatória, a gente não consegue identificar nenhum padrão. Então, o correto é que quando a gente faz o gráfico de resíduos versus o valor predito, a gente encontre essa forma aqui. Tá? Então, por isso que eu botei aqui, ó, resíduos dispersos aleatoriamente em torno de zero, né? Indica o comportamento esperado para a distribuição dos erros, certo? Aqui é o valor esperado. Esse gráfico 2, percebam que a gente tem como se fosse um funil aqui, ó. Funil inverso, digamos assim. A gente tem aqui como se fosse a gente consegue identificar um padrão aqui, ó. Ele sobe aqui e desce aqui, ó. Então, o que é que isso aqui está dizendo? Ele está dizendo que a dispersão do erro dos resíduos, ela aumenta, certo? Conforme eu vou aumentando o valor predito. Então, essa variância aqui, ó, é menor do que essa variância aqui, ó. A variância aqui não está sendo constante, ela está aumentando. Percebam, por exemplo, para o valor predito 0,6, ele tem essa variância aqui, ó. E o valor para 0,9, sei lá, ela já tem uma variância maior, entendeu? Então, quanto maior o valor predito, maior a variância, entendeu? É justamente isso aqui, ó. A dispersão dos resíduos, ela aumenta conforme o valor do predito, certo? Ela aumenta, configurando erros heterocedásticos. Isso aqui é o inverso de homocedásticos. A gente está dizendo que os nossos erros, eles não são constantes. Tá? A gente percebe que tem um aumento da variância quando eu aumento o valor predito, certo? E aqui é o último exemplo também de um probleminha. Por quê? Porque percebam que aqui a gente tem meio que uma parábola aqui. Se vocês traçarem uma linha assim, ó, a gente meio que encontra uma parábola. Então isso aqui indica que os resíduos eles apresentam uma tendência não linear. Então a gente tem um problema aqui de não linearidade, também é outro problema, certo? Então, esse aqui é o gráfico ideal, esse aqui é um problema de heterocedaticidade, que vai ser matéria daqui a 2 capítulos, a gente vai tratar com modelos dessa forma aqui, e aqui é problema de não linearidade, que a gente vai tratar hoje, quando a gente aplica uma transformação com log, que a gente resolve esse problema aqui. Certo? Então, na aula de hoje a gente vai tentar meio que solucionar esse problema quando a gente tem não linearidade nos resíduos ou nos dados, certo? E também a gente faltou só mostrar para vocês quando os erros são não normais, certo? Uma das pressuposições é que os erros são normais. E quando a gente faz o gráfico de contínuos, a gente espera que ele fique dessa forma aqui. Tem uma retazinha aqui e a gente espera que os nossos quantis do erro, né, no caso, eles fiquem em torno dessa reta. Percebam aqui que é o histograma de uma distribuição normal. Isso aqui é uma distribuição normal. Então, isso aqui é o gráfico contínuo. Quando a gente não tem uma distribuição normal, que é nesse caso aqui, o nosso gráfico ele já não fica em torno da reta aqui. Tá? Isso aqui eu também vou mostrar com um exemplo prático, trabalhando com um modelo específico. Certo? Então, percebam que isso aqui vai ser, essa análise vai ser posterior à nossa estimação, à interpretação dos testes. Aí a gente vai para essa análise de resíduo. Após essa análise de resíduo, se estiver tudo bem, se eles estiverem dessa forma aqui, aí a gente pode interpretar os nossos coeficientes. Mas se ele tiver com esse problema, é indicado que uma transformação nas nossas variáveis, que vai ser o interesse dos nossos próximos tópicos, que são transformações com log, transformações que eu elevo a variável ao quadrado, certo? Que eu tenho a interação entre as variáveis. Então, a gente faz isso aqui primeiro, para saber se o nosso modelo está adequado com relação aos resíduos, certo? Também há essa análise aqui dos quantis, certo? Se tiver tudo bem, ok. Se tiver dessa forma aqui,
Aí a gente vai para esse nosso próximo passo aqui, ó, que é modelos com logaritmo, certo? Função log, ou ln no caso aqui, né? Então, as formas funcionais populares, elas, no caso usadas em economia, né? Elas podem ser incorporadas na análise de regressão e até agora a gente só estudou relações lineares entre a variável dependente e a variável independente, certo? No entanto, como nesse exemplo aqui, essas relações lineares elas não são suficientes para todas as aplicações econômicas. Se a gente tiver esse modelo aqui, que é a função Cobb-Douglas, a gente percebe que a relação aqui não é linear, certo? Mas para a gente transformar isso aqui em uma relação linear, se a gente aplicar o ln, nessa variável aqui e aplicar, na verdade não na variável, na equação, né? Se eu aplicar o ln na equação, eu vou ter com essa forma aqui, ó. Certo? Então, quem está no coeficiente, ele vai descer, certo? A propriedade lá, como está todo mundo multiplicando, vai ficar somando, certo? Se eu aplicar o ln aqui, então vai ficar ln de beta 0, certo? Mais o beta 1, como está no expoente, como eu apliquei o ln, ele vai ficar multiplicando com esse ln de x1, mais, mesma coisa aqui com beta 2, ele vai cair, vai ficar ln de x2, mais o ln do erro, certo? Então aqui, dessa forma aqui, ele é linear nos parâmetros, certo? Ele é linear nos parâmetros, só que ele não é linear na variável resposta. Mas ainda eu consigo fazer um modelo de regressão linear com relação à minha variável resposta, certo? Porque ele é linear nos parâmetros. Nesse caso, eu transformo um modelo não linear em um modelo linear, certo? Só que dessa forma, as interpretações dos meus coeficientes, elas não serão mais aquelas mesmas lá que a gente está habituado, mantendo as variáveis constantes. Se eu alterar tararã, eu vou alterar de acordo com o meu coeficiente. A gente vai ver que isso aqui não vai ser mais verdade. A gente vai trabalhar com outras interpretações, certo? Então, qual é o objetivo do log? É transformar essa relação não linear em uma relação linear, certo? Que é justamente com isso aqui. E aqui agora a gente vai estimar os parâmetros com relação a essa forma aqui, certo? Então, a relação ela pode variar dependendo da relação entre a variável resposta e a variável independente. Então, a gente pode ter três formas de modelo. A gente pode ter a resposta com ln e a variável independente com ln. A gente pode ter só a variável independente com ln e a variável resposta normal, que a gente vai chamar aqui de nível, certo? Aqui é nível log e aqui é log nível. Percebam que aqui só está o log na variável resposta. Na variável independente não está o ln. Então, a interpretação desses parâmetros beta 1 e beta 0, e posteriormente outros parâmetros que podem surgir aqui, eles vão sofrer algumas alterações. Eu deixei só como se fosse um modelo linear, para vocês verem com essa relação. Mas, por exemplo, aqui eu poderia ter mais um beta 2 x2, entendeu? Mais um beta 3 ln de x3 e assim sucessivamente. Então, essa interpretação aqui é só para mostrar quando tiver dessa forma aqui. Tá? Então, eu fiz essa tabelinha aqui para resumir mais ou menos a interpretação do beta 1 quando eu estiver trabalhando com esses quatro modelos aqui. Esse primeiro modelo é o que a gente já vem trabalhando, né, que é nível-nível. Quando a variável é dependente, a variável independente ela não vai ter nenhuma transformação. Então, isso aqui a gente já é batido, já caiu em prova, certo? A interpretação do beta 1. Então, só recapitulando. Se eu variar o x em uma unidade, a variação do y vai ser beta 1, certo? Porque estou multiplicando o beta 1 por a variação do x, que eu estou dizendo que é uma unidade, então é beta 1 vezes 1, que vai dar beta 1. Então, o y vai variar em beta 1, certo? Vai ser a variação, ou a interpretação aqui no caso vai ser a variação do y quando o x variar em uma unidade.
Quando a gente está trabalhando com nível log, ou seja, quando a nossa variável dependente ela não tem nenhuma transformação e a nossa variável independente ela está em logaritmo. Como é que vai ser a interpretação? Vai ser parecida com essa aqui, só que aqui eu vou variar o x em percentual. Então, a variação do 1% do x vai fazer com que o y vá variar em beta 1 dividido por 100. Certo? Então, digamos que o meu betão seja 200, certo? Não tem nenhuma restrição para o betão, estou dando exemplo aqui como se ele fosse 200. Então, se o meu betão for 200, se eu variar o x em 1%, o meu y vai variar em 2 unidades, porque é 200 dividido por 100. Tá? Então, se eu variar o x em 1%, o meu y vai variar em 2 unidades. Certo? Porque eu estou dividindo 200 dividido por 100, 0,12. E isso aqui eu estou dividindo porque está em nível log. Quando for log nível, só esse porcentagem vai vir para cá e eu vou multiplicar agora. Como é que vai ficar a interpretação? Quando eu variar a minha variável independente em uma unidade, a minha variável resposta ela vai variar em percentual. Então percebam, quando for nível log, a nossa variável resposta ela vai variar em escalar, certo? E a nossa variável independente ela vai variar em percentual. Aqui é o contrário. Aqui a nossa variável resposta ela vai variar em percentual e a nossa variável independente ela vai variar em escalar. Então vai ficar, quando variar em unidade, a minha variável independente, a minha variável resposta ela vai variar em porcentagem 100 vezes beta 1. Então, digamos que o beta 1 seja 1. E o nosso delta x seja 1 também, se ela variar a unidade, né? Então, a variação em unidade da minha variável independente vai fazer com que a minha variável resposta varie em 100%, porque eu estou trabalhando agora com porcentagem na variação da variável y. E quando for log-log, que é o cenário assim, mais palpável para trabalhar, não é tão complicado quanto esses dois, eu confesso que é mais complicado de entender. Quando tem ln nas duas, né, tanto na variável dependente como na variável independente, ambas vão variar em percentual, certo? É como se fosse essa interpretação aqui do nosso nível, só que em forma percentual. Por exemplo, digamos que o betão seja 10, tá? Então, se o delta x, se a minha variável independente ela variar em 1%, a minha variável resposta vai variar em 10%, porque o betão é 10, tá? Então, se isso aqui for, digamos, 3, então, a variação da minha... se o betão for 30, então se o delta x for 1, a variação do y vai ser em 30%, certo? Se no caso aqui for 1%. Tá? Então, eu vou trazer essas interpretações de um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro na próxima aula, certo? Então, na próxima aula a gente vai ver, vai trabalhar com variáveis que aqui vai ter uma relação... Então, na próxima aula, a gente vai trazer interpretações para esses modelos aqui, certo? Exemplos de modelos desses 4, na verdade nem dos 4 não, desses 3 últimos aqui. A gente também vai trabalhar com modelos em que eu tenha relação não linear, ou seja, eu vou ter variáveis independentes polinomiais, ou seja, pode ter aqui um modelo y igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x1 ao quadrado, ou seja, o x1 aqui vai estar ao quadrado também. Pode ter interação, ou seja, y igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta 3 x1 vezes x2, certo? Então, a gente vai ver mais 2 tipos de modelos, e eu também vou trazer exemplos no R, tanto dessa parte aqui, quando eu altero os meus dados, certo? Ou dividindo ou multiplicando por alguma constante. A gente vai reestimar os parâmetros, os outros
as variáveis R2, os erros padrões, e também fazer uma análise de resíduo para esse modelinho que a gente for estimar, certo? Então, na próxima aula a gente vai rever algumas coisas daqui, só que no R, certo? Em exemplos também, como nessa parte de modelos, e também trazer mais 2 tipos de modelos, então também vai ser bem legal, certo? Então, a gente vai se falando e até mais, pessoal. Tchau, tchau.